Você também pode participar do nosso quadro através do 94 11 77 77. Mande aí a sua mensagem de texto. Doutora Luísa está aqui para responder a todos vocês. Hoje a gente vai destacar no quadro Direitos e Deveres sobre o programa Mais Médicos. Este acordo é firmado pelo Ministério da Saúde, que permite o envio de médicos cubanos para regiões remotas e áreas periféricas dos municípios brasileiros. E isso aí está dividindo muitas opiniões, né, doutora Luísa? Bom dia. Bom dia. Esse assunto, na verdade, assim, tá uma polêmica. Todo mundo comentando sobre isso, né? Exatamente. E o programa Mais Médico não é que ele foi feito só para trazer os médicos cubanos, não é isso. Ele foi feito para trazer os médicos do estrangeiro, para os brasileiros e para os médicos dos estrangeiros que quisessem vir aqui trabalhar no Brasil. O cubano tem uma polêmica com o médico cubano porque ele tem um diferencial, né? Pelo regime, né, do país deles, de origem, eles não vão, pela a maneira como está posta a coisa, eles têm eles vão receber um salário, mas o governo brasileiro não paga diretamente a eles, paga ao governo, e o governo de Cuba é que decide quanto é que eles têm que ganhar. Se você for fazer uma análise mais apurada disso aí, isso significa trabalho escravo. Aonde você não recebe o seu salário e o seu patrão é que manda para alguém que... Quer dizer, isso não existe, não condiz com o regime democrático brasileiro. Então começa por aí. Depois, esse pessoal, mesmo os que não sejam cubanos, os outros, vão trabalhar no SUS. Sim, SUS, administração pública, serviço público de saúde. Os médicos, para trabalharem no SUS, precisam passar por um concurso público. E essa turma chega, vem, e aí? É verdade. Os advogados, eles estão muito divididos quanto a este assunto, porque, afinal de contas, gente, são muitos aspectos aí a serem analisados. Né? E o pior, que eu acho mais interessante, foi feita uma medida provisória. A medida provisória, ela pode não ser atendida, pode não ser aprovada. Se não for aprovada, como é que ficam essas relações? Aí o Senado vai ter que dizer como é que vão ficar essas relações. E aí, ficam como? Depois, outra coisa, por que o governo, a Constituição, ela tem um inciso que ela dá oportunidade ou possibilidade de você contratar pessoas para trabalharem no serviço público numa situação emergencial. Mas isso só é por 90 dias. Então, se você precisa de médicos no interior, pois contrate por 90 dias até que você consiga uma saída. Essa é uma saída que não é uma saída boa, não é uma saída estratégica, é uma saída rápida, tipo fast food, para tentar calar uma série de protestos que houve, né, ou que houveram pelo país, tendo em vista as condições de saúde, né? Na verdade, eu tenho pensado, eu não sou, minha área não é saúde, eu não sou administradora de empresa, mas também eu sou um ser pensante, né? Quando você pensa, você começa a identificar as coisas como as coisas poderiam ser, né? Você vai trazer mais médicos, se você não equipa os hospitais no interior, eles não vão continuar sem ter uma boa medicina. Por quê? Gente, ninguém hoje faz mais medicina apertando na barriga, nem olhando para a língua, não. De jeito nenhum. Né? Hoje tem toda uma tecnologia a serviço da medicina. Esses estudantes estudam com essa tecnologia. Aí vão lá para o lugar mais remoto do país, onde ele não tem a menor estrutura para trabalhar. Como é que ele vai trabalhar? Por que eles não querem ganhar? Você acha que tem médico aqui que rejeita o salário que estão pagando para ir trabalhar no interior? Não. Mas chega lá, não tem a menor estrutura para poder desempenhar a função, vai fazer lá o quê? Isso é o que está acontecendo com os médicos brasileiros, porque eles falam, e eles falam sobre esse projeto, mencionando que seria um regime de escravidão, na verdade mesmo, né, doutora Luísa? Porque o salário ele não será recebido integralmente pelos médicos cubanos. Não, é pago pelo governo, é mais interessante. E o mais interessante é que intermediou toda essa história com o médico cubano é uma organização, a OPAS, que é a Organização Pan-Americana, né, em relação à medicina da América Latina. E ela está levando alguns milhares de dólares, dizem as más línguas e jornalistas que apuram, que ela está levando nesse contrato alguns milhares de dólares do Brasil. Quer dizer, já que você vai pagando tanto dinheiro para tanta gente, paga aqui, ajeita aqui. As leis trabalhistas, elas serão aplicadas também aos estrangeiros, como, por exemplo, férias, 13º e outros direitos? É uma boa pergunta, né? Porque está na lei, mas será que eles vão fazer... Não é que eles vão fazer justo, eles até têm justo se você está trabalhando, né? Tem direito, mas será que vão ser pagos? Como é que isso vai ser resolvido?
Né? Outra coisa, médico, lá na medida provisória tem assim, médico intercambista. Olha, eu fiz intercâmbio em outro país. A gente acha até graça. E não tinha o intercâmbio que eu fiz não tinha absolutamente nada a ver com o que está na medida provisória, né? Mas vai ver, é um outro tipo de intercâmbio onde eu ainda não cheguei lá. Né? Ainda tenho que conhecer, ainda não cheguei. É extremamente complicado. O Conselho Federal de Medicina entrou com uma ação de inconstitucionalidade contra o programa, alegando que a medida do governo retira dos conselhos regionais da medicina a competência para avaliar a qualidade profissional do médico intercambista, que a doutora Luísa está falando aqui nesse momento. Então, o que dizer dessa questão? Olha, na verdade, o que é um conselho? Conselho de Regional de Medicina, Conselho Regional de Enfermagem, OAB, o governo tem a obrigação de fiscalizar as profissões. O que é que ele fez? Ele criou conselhos e passou essa atribuição para os conselhos. Agora coloca uma medida provisória onde ele atropela a competência dos conselhos. Quer dizer, foi uma coisa feita tão rapidamente, uma coisa tão assim, sem maiores embasamentos jurídicos, eu acredito. Porque a redação é ruim da medida provisória, muito ruim, por sinal. Ela tem uma série de situações inteiramente discrepantes com o ordenamento jurídico, e eu concordo com ele. Fere-se mortalmente os direitos trabalhistas, os direitos civis das pessoas. Em relação à liberdade, porque agora, como é que se diz? A desculpa, né? É que tem muitos médicos nas capitais, nas grandes cidades, mas não tem no interior. Sim, mas vamos ver lá o que é que a Constituição diz. Nós somos livres para escolher onde nós queremos trabalhar e o que nós queremos fazer. Nós não precisamos perguntar para ninguém isso. É verdade. Caso algum médico cubano peça asilo político, o governo brasileiro será obrigado a aceitar? Não será obrigado a aceitar, mas o Brasil tem tradição, né, em ser um país que dá asilo político. Se bem que com relação a Cuba a gente sempre bota um pé atrás, porque teve o caso daqueles esportistas, né, depois dos Jogos Pan-Americanos, que pediram asilo político. O governo fez inteiramente o contrário. O governo simplesmente mandou recapturar aqueles atletas para mandar de volta a Cuba. Né? Então, a gente nunca sabe como não é nem como é que a gente nunca sabe. A diplomacia brasileira não está em xeque ultimamente, né? Então a gente nem pode responder o que é que ela faria com tantos atropelos aí na sua reta da diplomacia brasileira. A gente não sabe se ela vai conceder, se ela concederia o asilo político ou se ela mandava a polícia atrás para devolver para Cuba. Agora, doutora Luísa, chega mensagens aqui dos nossos telespectadores sobre outros assuntos. A gente vai aproveitar a oportunidade, porque todas as vezes que a doutora Luísa está aqui, os nossos telespectadores mandam mensagem, a gente tem que atender a você aí de casa. Primeiro eu vou registrar aqui um aluno seu que disse que você sabe muito, e ela sabe muito mesmo, isso se garante. É o Miranda, ele está mandando um beijo bem especial para você, tá, doutora Luísa? Abraço. E olha, uma telespectadora, a Amanda, ela tá querendo saber, na verdade ela pagou autoescola, ela não foi muito bem sucedida nas aulas práticas devido à má desorganização da mesma. O que ela deve fazer? Porque ela pagou e não foi bem sucedida. Mas a sua autoescola foi desorganizada como? Ela não cumpriu o horário? O instrutor não era bom? Né? É preciso que, na verdade, olha, você tem uma relação de consumo aí, você comprou o serviço. E quando você compra o serviço, é necessário que esse serviço volte para você com garantias. Serviço bom, bem... A todas aquelas questões de que o serviço não tenha sido prestado ou não tenha sido prestado a contento, você deve reclamar. E nesse caso, peça uma parte do desembolso se você não ficou feliz, você tem direito. Outro telespectador aqui registrou, os médicos cubanos não estão preocupados com os salários, tanto quanto os médicos brasileiros, mas eles são médicos por amor. Não, eu não estou dizendo que eles não são médicos por amor, eu estou dizendo que eles estão preocupados com o salário ou se estão preocupados com o salário. Absolutamente, eu acho que a questão não é essa. A questão é que a gente vive num Estado democrático de direito, que nós estamos trazendo médicos de um país que não respeita as liberdades públicas, tanto não respeita as liberdades públicas que os salários não vão ser pagos para ele. Não interessa quanto é que não vai ser pago para ele. É o fato dele não receber o salário, aquele faz jus, foi ele que trabalhou. E isso chama-se regime de escravidão.
E essa história ainda vai render muito, né, doutora Luísa? Ainda vai render muito, tá? Então, muito obrigada pela participação no programa. Mas antes de qualquer coisa, ontem eu estava em sala de aula e quando eu disse, amanhã eu tenho um programa e os alunos, nós vamos todos assistir. Então, meus queridos alunos lá da FAP Nassau, 6º período noite, beijos, nos vemos hoje à noite. Hoje à noite tem aula, viu, gente? Não percam a aula da doutora Luísa, não tenho certeza que os alunos não perdem suas aulas não, viu, doutora Luísa? Porque ela é muito querida realmente. O telespectador